Então vimos que as primeiras redes de computadores, elas estavam ali, né, nascendo sem padronização. Tá? E, inclusive, você viu que a própria ARPA, ela inicia, né, uma chamada pública para empresas, né, para participar de licitação de projetos públicos para a questão do modelo TCP/IP. Tá? E aí depois nós vimos o modelo OSI vindo aí como um outro modelo. Tá? No princípio, então, precisou de fazer algo funcionar, porque era uma loucura de dinheiro rodando ali. Você tem que entender que em momento de guerra, não é só nos Estados Unidos não, tá? As coisas passam pelos congressos, pelas câmaras, sei lá o que eles usam nos outros países. Como se fosse assim algo obrigatório. Se eu voto contra, eu sou antinação. E tá entendendo? O negócio é tudo votado para dar para ir. E o dinheiro vai para as empresas. Não estou dizendo que não há roubalheira, que todos nós sabemos. Se tem pessoas envolvidas políticos, há roubalheira. Tá? Ah, e qual é a solução? Cara, não é para esse canal, mas eu digo que a inteligência artificial pode ser uma boa solução. Tá ok? Quer dizer, é para esse canal, não é para essa playlist. Precisamos então, depois de ter um pandemônio de tecnologias, porque foi um rio de dinheiro para essas empresas, cada uma começou a lançar uma tecnologia. E existem então muitos fabricantes e fornecedores, né? Cada qual com suas próprias ideias sobre como as coisas devem ser feitas. Sem coordenação, se não tivesse coordenação, haveria um caos. Na verdade, começou-se um mini caos nisso aí, tá? Então a indústria passou a apoiar projetos de padronização. Não vem só de governo, não. A própria indústria de hardware passou a apostar que a padronização iria fazer com que todos vendessem mais. Entenderam? Então vamos lá. Qual era o pensamento anterior? Eu vou vender mais da minha tecnologia. Qual foi um outro pensamento que veio logo depois? Eu vou vender mais como todo mundo vai vender mais. Entendeu? Eu só preciso que isso dê certo no mundo inteiro agora. Mas para isso eu preciso de quê? Padrão. E os padrões definem o que é necessário para a interoperabilidade dessas redes, dessa internet com I minúsculo, tá? Acontecer. Ou seja, da interligação dessas redes, tá? Nem mais, nem menos. Precisa da padronização. Bom, e essa padronização permite o surgimento de um mercado maior e também que as empresas disputem naturalmente com qualidade, tá? Sabemos disso, quando a base de fornecedores é grande, elas têm que não só oferecer o melhor preço, nesse caso aqui também muita qualidade. E todos evoluíram pensando assim, tá? Não é à toa que hoje você tem ali na questão de hardwares para rede, você tem inúmeros produtos de altíssima qualidade, bem como você tem aquelas porcaria mais porcaria do mundo, Totolink que me diga, né? Todos os equipamentos Totorlink são invadíveis. Vamos colocar assim essa palavra, né? Dá uma olhada no meu curso hacker. E os Totolink invadíveis, e Totolink é um dos produtos mais usados na China. É, cara, você tem que acompanhar as notícias, né? As matérias hackers que eu sempre noticio, né? Tô sempre noticiando. Bom, em 1965, né? Representantes de diversos governos, inclusive europeus, se reuniram para formar, né, a predecessora da atual ITU, International Telecommunication Union, ok? A missão da ITU era padronizar as telecomunicações internacionais, porque seria ruim para qualquer empresa ter um público somente de um país ou outro país, né? Pensa assim, eu faço um produto em português, tá? Produto que um site em português. Qual é o tamanho do meu público? Não, eu faço um site, um produto que ele é capaz de ser inglês, português, espanhol, francês. Opa, qual é o tamanho do meu público? Você está entendendo? Mas para isso tem que ter, né,
naturalmente, a necessidade nesse público de consumir aquele seu produto. No caso aqui, as redes de telecomunicações, as pessoas do mundo inteiro teriam essa vontade de consumir, né? Essa rede mundial de telecomunicações. Mas aí eu precisaria então de ter padrões para esse negócio dar certo, né, num escopo maior, tá? Já naquela época estava claro que se metade do país utilizasse o código Morse e a outra metade utilizasse outro código, haveria problemas de comunicação. Quanto mais o mundo inteiro, tá? Entenderam? Então, quando o telefone passou a ser um serviço internacional, a ITU também se encarregou de padronizar telefonia. E aí, hoje em dia, você compra um celular feito e que poderia ter sido vendido aqui no Brasil ou poderia ter sido vendido na Europa, em qualquer país, e teria funcionado. Entenderam? Normalmente. A NIST, cara, não sou paga-pau de americano, volto a falar. A NIST é foda. A NIST faz um trabalho. E no Brasil, o que é comparado com a NIST no Brasil? A ABICAB, que é a Associação Brasileira do Amendoim e do Cacau. É sério. É a única instituição brasileira que chega aos pés de organização da NIST. Se chama ABICAB, que é do amendoim e do cacau. Beleza? Lá nos Estados Unidos eles têm a NIST. Só que nós do ABICAB é do amendoim e do cacau, né? Lá NIST não, é padrão internacional, do Instituto de Padronização deles com relação à tecnologia. Tem vários documentos fantásticos. Eu consumo o 800-34, os 4800-63. Então eu tenho vários documentos lá que eu consumo bastante do NIST, tá? NIST é referência nesse assunto. É um órgão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que emite padrões que controlam naturalmente as compras feitas pelo governo e tudo mais, e a qualidade, os padrões. Por exemplo, o que você vai encontrar no 800-63? Como fazer a gestão do seu sistema de contas de usuário, de usuários, da identidade do usuário, a pessoa ali dentro, entendeu? Cara, fantástico. O que você vai encontrar, por exemplo, no 800-34? Você vai encontrar plano de continuidade de negócios, né, entre outras coisas. Então você tem vários documentos fantásticos. Outro cara bacana é a I3Z, tá? A FCC, I3Z, tá? A W3C, a IANA. Cara, você tem vários órgãos ali dentro que padronizaram, começaram a padronizar essas redes de computadores, tá? Bom, nós vamos ver, por exemplo, um padrão 802, né? Significa 2 de fevereiro, 80 de 1980. Então, padrão feito ali em 1980, em fevereiro. Né? O 1 é a variação, não quer dizer que é o dia, tá? Ele tem a variação. Então, se você olhar, aqui eu tenho a padronização, tá, de cada tipo de rede, né, que podem ser utilizados. Tá? Numa prova de concurso isso é cobrado? Sim, quando eu fiz concurso isso foi cobrado, tá ok? Então, você conhecer essas variações é interessante, tá? O mais clássico é o 802.11 e o 802.3, que é a internet. Esses dois aqui, internet é o cabeamento ali da sua casa, aquele cabinho azul, bonitinho, é o 802.3. Enquanto o 802.11 é esse Wi-Fi clássico que a gente utiliza. Tá ok? Vamos lá. Para os padrões da web, né? W3C desenvolve os protocolos para isso, tá? E facilita o crescimento da web. Tá? Esse é um consórcio de indústrias, né, liderado por TIM, estabelecido em 1994, quando a web realmente começou a ganhar força. Né? Os padrões de comunicação norteiam então o desenvolvimento de hardware para isso. Então, os hardwares seguem esses padrões aqui. Se não seguir o padrão, não se comunica e ponto final. Finalizamos o primeiro capítulo, o capítulo de introdução do livro do Tenable de redes de computadores, tá? Caso queira falar comigo, eu sou Não Importa.